No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida, amiga e amigo ouvinte. Que Ele resplandeça a sua glória através de você. E é por isso, por essa razão, com essa finalidade, é que Ele transforma o pecador num sacerdote santo, numa pessoa santa, sagrada, para que ele possa ser servido por pessoas verdadeiramente santas. Então você que me ouve neste momento e diz que também é uma sacerdote do eterno Deus, você que crê ser um sacerdote do eterno Deus, saiba que o sacerdote, por sua característica, não apenas a característica de ter autoridade para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para fazer os milagres, para manifestar os dons do Espírito Santo. Não, o sacerdote é caracterizado por Deus, aos olhos de Deus, como uma pessoa santa, pura, verdadeira, cujo caráter é o caráter do Todo-Poderoso. Veja bem, às vezes a pessoa manifesta autoridade, manifesta poder, manifesta fé. Aos olhos dos homens, essa pessoa pode até ser um sacerdote até consagrado, ungido. Porém, aos olhos de Deus, a exigência para a pessoa ser sacerdote, primeiro ela tem que ser batizada com o Espírito Santo. Um sacerdote de Deus não pode ter outro espírito que não o Espírito Santo. Quando, aos olhos de Deus, a pessoa que é sacerdote, que verdadeiramente o serve como sacerdote, essa pessoa vive uma vida santa, pura, imaculada, justa, correta, longe do pecado e dos pecadores, e sempre oferecendo-se a si mesma como sacrifício santo, verdadeiro, puro e agradável a Deus. Então, o sacerdote, aos olhos de Deus, de acordo com Deus, do ponto de vista do Todo-Poderoso, do sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, tem que ser uma pessoa santa, pura, imaculada, separada do pecado e dos pecadores, e sempre oferecendo-se a si mesmo como sacrifício santo, agradável a Deus. Então, este, aos olhos de Deus, é santo, é sacerdote.
o texto sagrado, lá de Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 24, mostra como a pessoa está enquadrada ou é verdadeiramente uma sacerdote do Deus Altíssimo. Porque ele é a imagem do Senhor Jesus. Lembra quando Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, e depois eles se perverteram e deram origem a uma humanidade corrupta? Pois bem, ele enviou Jesus para que a imagem do Senhor Jesus fosse passada para os seus seguidores, os seus servidores, os seus fiéis. Então Jesus tornou-se o sumo sacerdote dos que creem nele, que também são sacerdotes, por sua vez. Então, eu sou sacerdote do Deus Altíssimo, não é porque muitas pessoas foram curadas através das minhas orações, da ministração da fé. Não é porque eu realizei muitos milagres em nome do Senhor Jesus. Não, eu sou sacerdote do Deus Altíssimo aos olhos de Deus, porque eu vivo uma vida santa, pura, verdadeira, separada do pecado, uma vida justa, uma vida para o serviço do meu Pai, do meu Senhor. Então, a minha vida só existe para estar no altar, para servir ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a minha vida, eu já morri para este mundo. Eu não vivo este mundo como vivem as demais pessoas. Elas vivem, curtem a vida, curtem o mundo. Não, eu pessoalmente vivo a minha vida no altar do Altíssimo. Então, por causa disso, Deus me vê como seu sacerdote. Por isso eu fui ungido. Por isso eu tenho o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito do sumo sacerdote. Quem é sacerdote de Jesus tem o Espírito de Jesus. Quem é sacerdote do sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, carreguem consigo o Espírito do sumo sacerdote. Aí vem aquela pergunta, mas o bispo, me diz uma coisa. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu sou ou não sou sacerdote do Altíssimo? Se você foi batizada com o Espírito Santo, verdadeiramente, se você foi ungida com o Espírito de Deus, então você é uma sacerdote, você é um sacerdote. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo, do sumo sacerdote. Agora, não se deixe enganar, não se deixe iludir, porque muitas pessoas dizem ter sido batizadas com o Espírito Santo e até falam em línguas, quer dizer, manifestam dons, e na realidade não são servas do sumo sacerdote, ou melhor, não são verdadeiramente sacerdotes, porque o espírito que sobre ela paira é o espírito do engano. Por quê? Como é que o senhor pode dizer isso, bispo? Como é que o senhor pode dizer que eu não tenho o Espírito Santo? Basta ver os frutos da sua vida. Basta avaliar, analisar qual é a sua conduta, o seu comportamento. Se você vive uma vida contrária à vida imaculada, à vida separada do pecado e dos pecadores, então você está vivendo numa vida consagrada a Deus. Mas se você é aquela pessoa que vive no pecado, ou que um dia você está bem, não peca, mas no outro dia você peca, quer dizer, um dia com pecado e outro dia sem pecado, não dá.
Não dá para você dizer-se ou considerar-se sacerdote do Deus Altíssimo. Não dá. Definitivamente não dá. Porque quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, ela é selada com o Espírito do sumo sacerdote. Então, porque ela é sacerdote, o sumo sacerdote, que é Jesus, então a vida dela é um sacrifício diário, constante, no altar do Altíssimo. Ela não vive para si, ela vive para servir ao Senhor. E servir ao Senhor é levar outras pessoas aquilo que ela tem. O que ela tem? Ela tem santidade, então ela leva essa santidade. Ela carrega consigo o perfume do Senhor Jesus, o caráter do Senhor Jesus. Se ela é uma pessoa de palavra, se ela é uma pessoa correta, se ela é uma pessoa justa, se ela é uma pessoa inocente, pura, se ela não tem nenhuma mácula, se a consciência dela está limpa, pura, né? Ela não tem a consciência ali acusando dia e noite, não, ela vive uma vida pura, porque ela tem o Espírito do sumo sacerdote, que é o Espírito Santo. Então, para Deus, essa pessoa é sacerdote. E diz o texto, olha só que bacana, presta atenção, minha amiga e meu amigo ouvinte, presta atenção a esse texto glorioso, lá do Salmo 110 e versículo 4, que diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está falando com respeito a Jesus. Aqui está profetizando do Jesus, o Filho de Deus que viria depois nascer da Virgem Maria. Então, ele está dizendo, o pai está falando para o filho, tu és um sacerdote eterno. Quer dizer, Jesus é o sacerdote eterno, lá em Salmo 110, versículo 4. E aí, quem está em Jesus, quem vive uma vida pautada no caráter do Senhor Jesus, também é um sacerdote eterno. Jesus tornou-se o sumo sacerdote, quer dizer, o primeiro, o mais importante sacerdote, o líder dos sacerdotes. Então, quem está em Jesus também é um sacerdote. O que significa isso, bispo? Ser um sacerdote. Ser um sacerdote significa ter a autoridade do Deus Altíssimo aqui na terra. Ser um representante do Altíssimo aqui na terra. Então, com essa representação, com essa autoridade, essa função de embaixador do Senhor Jesus aqui na terra, o sacerdote tem uma autoridade, a autoridade do Todo-Poderoso. Então, quando essa autoridade fala em nome do Senhor Jesus, se cumpre. É por isso que Jesus falou que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, quer dizer, na autoridade minha, isso será feito. Quer dizer, isso diz respeito apenas àqueles que são sacerdotes. Eles carregam consigo essa autoridade. Agora, eu falei que Deus me vê como sacerdote quando eu tenho um caráter de acordo com o Filho dele, Jesus. Então, se eu sou aquela pessoa que perdoo aqueles que me ofenderam, se eu sou aquela pessoa que não carrego mágoa, inveja, desejo de querer o que é dos outros, não, se eu
vivo uma vida pautada na palavra de Deus, então eu estou exercendo a função de sacerdote do sumo sacerdote. Então sou um sacerdote, eu sou um dos sacerdotes eterno do eterno Deus. É muito legal isso. Agora, o que tem acontecido? Tem acontecido que quantas vezes você orou em nome de Jesus e não aconteceu nada, minha amiga, meu amigo ouvinte? Por que não aconteceu? Porque você não carrega a autoridade do eterno. Você não carrega a autoridade de sacerdote. Você não é sacerdote. Bispo, poxa, se eu não sou sacerdote, o que eu faço para ser um sacerdote? Você tem que receber o espírito do sumo sacerdote. Só quando você receber o espírito do sumo sacerdote, você será um sacerdote do Senhor Jesus Cristo. Mas, bispo, como é que pode? Eu oro e, assim, por exemplo, eu mando o demônio embora. Eu já orei para pessoas que foram curadas de lepra, de cegueira, de surdez. Eu já fiz muitos milagres em nome de Jesus. Então eu não sou sacerdote verdadeiramente aos olhos humanos, diante das outras pessoas. Você é um sacerdote. Você é uma pessoa ungida. Porém, aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus, você não passa de uma pessoa enganadora. Você está enganando a si mesma e enganando os outros. E é o que mais existe neste mundo. São enganadores, são espíritos enganadores, que fazem as pessoas se passarem por sacerdote, mas não o sacerdote do eterno Deus, mas sacerdotes de si mesmos. Porque lembra que Jesus falou assim, naquele dia, vocês vão me dizer assim, mas Senhor, nós curamos enfermos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, pregamos a tua palavra em teu nome. E Jesus vai dizer assim, nunca vos conheci. Quer dizer, essas pessoas, elas foram enganadas e enganaram outras tantas pessoas, porque apesar de manifestarem dons de cura, de libertação, ainda assim, o caráter delas, o comportamento delas, não atendia às exigências ou à exigência do sumo sacerdote Jesus. Porque o que nos faz, o que nos caracteriza, repito, como sacerdotes do Deus Altíssimo, é o nosso caráter, é a nossa vida. Não só na igreja, mas em todos os lugares, em qualquer ambiente, qualquer lugar que você for, você, se é sacerdote, então você vai ter um comportamento igual, justo, correto, íntegro, santo, imaculado, consciência limpa, pura. Porque imagine você, o sacerdote, entrar no Santo dos Santos com pecados. Não pode. Nem na época de Moisés podia. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos com uma tarja, com escrito na testa assim, santidade ao Senhor. Então, é importante que você entenda isso, minha amiga e meu amigo ouvinte. O sacerdote tem que ser santo como Jesus é santo. Porque senão ele não pode ser sacerdote. Ele só pode ser sacerdote se ele for santo. Santo quer dizer separado para Deus. Santo quer dizer pessoa que foi separada para Deus. Então ela só pode ser santificada ou sacerdote do Altíssimo se ela condiz
com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ela obedece à palavra de Deus. Ela segue a palavra de Deus. Ela não vive na corrupção, ela não vive no pecado, ela não vive na mentira, ela não vive no adultério, ela não vive na pornografia, ela evita, ela foge daquilo que não presta. Por quê? Porque ela é santa. Ela não se dá bem. Uma pessoa que é pura, uma pessoa que está vivendo uma vida limpa, ela não vai querer se envolver com a sujeira de um curral, a sujeira de um chiqueiro, a sujeira de um mundo perverso, corrupto que nós vivemos. Ela passa a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, ainda que ela tenha que ser isolada de tudo e de todos, ainda que ela fique de casa para o seu trabalho, do trabalho para a sua casa, e ainda que ela vive uma vida enclausurada dentro de um comportamento ético, santo, puro, inocente, ela vai viver porque ela já morreu para esse mundo e ela vive somente para servir ao Senhor Jesus. Então ela é sagrada, ela é consagrada, ela é sacerdote, ela tem autoridade de Deus, ela carrega consigo a marca do Todo-Poderoso, ela carrega consigo aquela marca, santidade ao Senhor, porque o Espírito do Santo dos Santos está nela. É isso que caracteriza o sacerdote. Agora, quem não é sacerdote, é óbvio que não serve a Deus, que não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Lembra que Paulo falou, quem não tem o Espírito do Senhor Jesus, esse tal não pertence a ele? Pois é, quem não tem o Espírito do Senhor Jesus não é sacerdote, não é sacerdote. Logicamente não pertence ao Senhor. Aí você pergunta, bispo, eu estou entendendo que para que eu seja sacerdote, para que eu seja um representante, uma embaixatriz, um embaixador do Senhor Jesus aqui na terra, um sacerdote dele, eu tenho que ter o Espírito dele. É isso mesmo. Por isso, nós trabalhamos para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Inclusive, nesta quarta-feira, aqui no templo, às 10 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite, nós teremos reuniões voltadas para isso, para as pessoas que querem receber o Espírito Santo. Inclusive, o bispo Clodomir Santos vai estar às 8 da noite e também às 10 horas da manhã para levar às pessoas o Espírito que ele recebeu do Todo-Poderoso, o Espírito que ele recebeu do Sumo Sacerdote. Então, nesta quarta-feira, você é o nosso convidado aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Onde quer que haja um pastor, ainda que seja um auxiliar, o bispo, não importa. Um instrumento que vai estar orando por você, por menor que seja, por mais insignificante que seja. A igreja pode ser a menorzinha, mais simples possível, não importa. O Espírito do Sumo Sacerdote estará usando o seu servo ali na Igreja Universal do Reino de Deus para selar você com o Espírito Santo e fazer de você um representante do Sumo Sacerdote. Ou seja, um sacerdote do Deus Altíssimo aqui na terra. Graças a Deus. Eu quero estar plantado no centro da tua vontade, meu Senhor. Eu quero ser regado com as águas do Espírito Santo. Tira de mim os galhos secos, me trata, me limpa, pra eu te servir. Só o que me importa é que tu cresças e que eu diminua em mim.
de mim os galhos secos, me trata, me limpa, pra eu te servir. Só o que me importa é que tu cresças e que eu diminua em mim. Eu quero encher teus celeiros de frutos que eu colhi aqui, onde eu plantei tua palavra. Ah, quantos salvos pra ti. Recebe, ó Deus, no teu reino os frutos que eu colhi aqui, onde eu plantei tua fé. Só vencedores eu vi. Meu nome é Nilson, tenho 50 anos. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu tive muitos problemas na minha vida conjugal. Nós passávamos às vezes uma semana sem conversar, vários dias, conversava só o necessário e ninguém sabia na realidade a razão daquilo. Eu tinha muitas frustrações na minha vida profissional. Que aonde eu trabalhava, todo mundo gostava de mim, eu virava encarregado, eu virava chefe, mas quando eu ia desenvolver alguma coisa para mim própria, não dava certo, não ia. Eu vivia essa situação e me afogava na bebida, era desse jeito, entendeu? E minha esposa também querendo uma solução, indicaram para ela uma casa de encosto. Aí chegou lá e falaram para ela, sua vida está assim porque você está devendo para os encostos, você tem que entregar a sua vida que tudo vai mudar. Foi onde piorou tudo de vez. Nós entregamos de cabeça, fazia tudo que era dado a direção para fazer e a gente só se afundando. E chegou o ponto de a gente estar separado, foi nessa situação. Eu nunca tinha esse desejo de morte, eu vim acabar com esse desejo de morte depois que nós começamos a seguir a direção que os encostos davam para a gente. Aí vinha esse pensamento, eu vou acabar com tudo, vou matar, vou morrer, vou matar, vou morrer. Só tinha esse pensamento, não tinha outro. E eu tentei uma vez o suicídio, joguei o carro em cima do poste com todo mundo dentro, a minha esposa pulou no volante, tirou o carro de cima do poste, entendeu? Eu queria acabar com tudo. E eu, na força do braço, eu não conseguia sair dessa situação, eu não conseguia sair disso, isso ficava me perturbando, perturbava meu sono, me perturbava. Então eu ficava no bar, de vez de eu ir para casa, eu ia para o bar. Aí eu chegava em casa, ela já tinha ido dormir, o meu prato estava lá no fogão, eu também não comia, dormia do jeito que estava, não tomava banho. Nós dois tínhamos visto cigarro, fumava muito, e numa madrugada nós assistindo a televisão, nós despertou em nós algo que um homem estava falando na televisão, que existe algo que pode mudar a sua vida, isso e tal. E eu me vi naquela situação. Foi onde nós pegamos, sem se falar já há dias. Vamos nesse lugar? Vamos. Aí procurando saber onde era o endereço. Na primeira noite que nós chegamos, nós já conseguimos dormir, porque a gente já não dormia. Nós sentamos um de frente para o outro e conversamos igual gente civilizada, porque a gente só sabia gritar e falar palavrão um com o outro. Conversamos. Vamos seguir essa direção? Vamos. Não foi da noite para o dia. Mas eu já consegui enxergar um horizonte na minha vida. Não tinha saída. Já consegui enxergar. E corrente de libertação, e luta. E chegou um momento, as coisas foram mudando, foram acontecendo. Dentro de cada um de nós, dentro de mim foi acontecendo. E chegou um momento que eu queria morar dentro da igreja, de tão bem que eu me sentia na igreja. E foi aonde o homem de fé falou, sabe por que se sente bem aqui? Porque aqui tem a presença de Deus. Mas essa presença de Deus tem que estar dentro de você. Para você não se sentir bem só dentro da igreja.
aonde você estiver, no lugar que você estiver, e começou a explicar para mim da importância do Espírito Santo. Aí foi explicando, eu fui entendendo, tendo aquela curiosidade, querendo saber, e fui lendo, e fui orando, e fui jejuando, e fui buscando, até que eu tive essa experiência com Deus. Eu andava tão em sintonia com as coisas de Deus, que eu tive essa experiência com Deus dirigindo o meu carro. Que no mesmo instante onde eu estava, eu fiz a volta e voltei para casa. Falei para minha esposa, você não sabe o que aconteceu comigo. Aconteceu uma coisa fantástica agora, eu tive uma experiência com Deus. E eu queria falar para o meu vizinho, eu queria falar para o outro da frente, eu queria falar para todo mundo, que todo mundo ouvisse, sabe? Porque eu entendi o que o pastor falava. Ó, você não vai se sentir bem só dentro da igreja, mas aonde você estiver. A gente passa luta, muitas lutas, mas eu venço todas as lutas, todas. O Espírito Santo é o oxigênio da minha vida. Isso se estendeu dentro da minha casa. Eu tenho 3 filhos dentro da minha casa, os 3 são batizados com o Espírito Santo. Os 3 têm essa vontade, esse desejo, esse querer, esse compromisso com o Espírito Santo. Então, a minha vida é completa em todos os sentidos. Que depois se estendeu, no meu casamento. A gente estava separado, eu tinha uns 9 anos de casado. Hoje eu vou para 30 anos de casado com a mesma mulher. Então, Deus me mudou ela, mudou a nossa família, mudou tudo. Fantástico. O Espírito Santo, para mim, eu resumo nisso, é o oxigênio da minha vida. Pois é, tá vendo? Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela mesma foge do pecado. Por exemplo, você diz que tem o Espírito Santo, mas você não foge do pecado. Pelo contrário, você vai para junto dele. Você vive na corrupção, na mentira, você vive com mentirinhas, mentiras. Você vive com problema de pornografia na internet. Você é atraído pelas coisas que não prestam. Você acaba se envolvendo com pessoas. Você gosta de companhias erradas. Então você não tem o Espírito de Deus. Se você é atraído pelas companhias erradas, é porque você vive uma vida igual a eles. O Espírito que eles têm é o que está com você. Agora, se você é aquela pessoa batizada com o Espírito Santo, então você é uma pessoa tranquila, pacífica, você é tolerante, você é tolerante com as pessoas que sofrem, porque você é justa. Você não é tolerante com o pecado, não. Você é tolerante com as pessoas que sofrem, com os pecadores. Não é? Por exemplo, há pessoas que levantam a bandeira contra o homossexual, a lésbica. Né? Então, a gente não concorda com o homossexualismo. A gente sabe que é pecado. Mas a gente ama o homossexual tanto quanto ama a pessoa heterossexual. Deus ama todos. Ele ama todos. E Ele quer salvar todos. Independentemente se é mocinho ou se é bandido, se é criminoso ou se não é criminoso. Por que Ele ama assim? Porque Ele é misericordioso. Ele tolera o pecador, mas não tolera o pecado. Então nós não devemos levantar bandeira nenhuma contra ninguém, quem quer que seja. Se é homossexual, se é lésbica, se é mocinho, se é boa pessoa, se não é boa pessoa. A gente não levanta bandeira contra ninguém. Nós amamos as almas. Qualquer pessoa é alma. Qualquer pessoa é alma. E Deus ama as almas, independentemente se são homens ou mulheres. Se são jovens, são velhos, não importa. Não importa. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela tem o Espírito da paz. Ela tem o Espírito da tolerância. Ela tem o Espírito do sumo sacerdote. Ela é santa e ela intercede pelas pessoas que estão vivendo no pecado. Ela intercede, ela clama. Então esse é o trabalho dos sacerdotes aqui na terra. Viver uma vida separada, uma vida limpa, para lutar em favor das pessoas que estão sujas. É isso mesmo. Ah, bispo, quer dizer que eu vou ter que ficar
Então eu não quero ser sacerdote, não, poxa, pera lá, para ser sacerdote, para viver uma vida de renúncia e para lutar pelos que estão vivendo no pecado, é isso aí, minha amiga, meu amigo ouvinte, é isso mesmo. Se você não quiser, paciência, problema é seu. Segue a sua vida, continue no pecado, continua sendo sacerdote do mal, do diabo, e pronto. Mas quem quer servir ao sumo sacerdote, obviamente tem que ter o espírito do sumo sacerdote. Tem que ter o espírito de Deus. E quem tem o espírito de Deus vive a vida como esse senhor que acabou de falar. Que a vida dele é outra hoje. Você vai ouvir mais testemunhos agora de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Você vai ver a diferença na vida delas. Vamos ouvir. Meu nome é Sandra, tenho 37 anos. E antes de chegar à Igreja Universal, eu era uma pessoa extremamente vazia. Não tinha uma perspectiva de vida, não me conhecia, não sabia quem eu era, não sabia o meu propósito aqui. Então isso devido a tantos problemas, brigas em casa, apesar de jovem, tive uma decepção amorosa, isso me levou a muita angústia, tristeza, e eu era uma pessoa infeliz, não tinha uma razão de viver. E eu não tinha com quem conversar, com quem me abrir, falar sobre o que estava acontecendo comigo. Então, aparentemente, aos olhos das outras pessoas, estava tudo bem, mas dentro de mim, eu sentia essa angústia, essa tristeza, um desejo de me matar, um desejo de morrer. Achava que se eu morresse, ali acabaria com tudo. Tinha brigas com a minha mãe, tinha brigas com meus irmãos, e me tornei uma pessoa que na rua, para as outras pessoas, eu estava bem. Mas em casa brigava, era nervosa, chorava muito. E eu tive a felicidade de receber um convite para ir até a igreja. E chegando na igreja, eu pude ouvir do homem de Deus no altar sobre o Espírito Santo, o qual eu não conhecia, nem sabia que existia. E ele falou ali que eu poderia ser feliz, que eu poderia preencher aquele vazio, aquela angústia, aquela tristeza, que eu poderia receber isso. E foi quando eu comecei a buscar, a me interessar por saber quem era o Espírito Santo, o que ele fazia, o que ele poderia transformar em mim. E aí eu comecei a ter sede em receber o Espírito Santo e procurei me lançar totalmente no altar de Deus para que eu pudesse receber o Espírito Santo. Então houve a renúncia, primeiro do meu ego, do meu eu, renunciei a vontades que eu sabia que eu precisava para que eu pudesse receber o Espírito Santo. Passei a me interessar, a ler a Bíblia, a ler livros que falavam sobre o Espírito Santo. Passei a buscar com mais intensidade, ia mais vezes à igreja para que eu pudesse participar de reuniões que me envolvessem com isso. E me distanciei de tudo aquilo que me fazia mal, de tudo aquilo que me trazia lembranças dessas tristezas, tudo aquilo que me fazia voltar a quem eu era, e me lancei totalmente para que eu recebesse esse Espírito Santo, para que eu conhecesse, para que eu recebesse essa alegria que eu via as pessoas falando, para que eu recebesse esse amor que eu vi ali. Então eu me lancei totalmente para receber o Espírito Santo. E quando eu soube que para que eu recebesse o Espírito Santo, eu precisava morrer, né? Eu precisava ter um batismo, o batismo nas águas. Então, eu queria que aquela velha criatura morresse, que eu fosse uma outra pessoa, que a partir daquele momento eu construísse uma nova história. Então, foi quando eu me decidi, né, me entregar realmente, me batizar nas águas, para que eu pudesse, a partir daquele momento, ser uma nova pessoa, com novas atitudes, né, com aquelas atitudes ruins, né, com aquelas coisas que me faziam mal, aquelas coisas que não vinham ao encontro de uma pessoa que quer agradar a Deus, que quer ter o Espírito Santo. Então eu renunciei essas vontades e me lancei, me batizei para que eu pudesse receber o Espírito Santo. E numa manhã de domingo, eu tive esse prazer
de poder receber essa presença de Deus, que nenhuma sensação, nada nesse mundo se compara a você ter um pouquinho de Deus dentro de você ter essa presença de Deus, de ter a verdadeira razão de viver. Então, nessa manhã, eu pude perceber o quanto eu era pequenininha, o quanto eu era ninguém diante da grandeza do Espírito Santo. E ali eu fui preenchida, tomada pelo Espírito Santo. Ter Deus dentro de mim e saber naquele momento ali para que eu vim, por que eu estava aqui, por que Ele me chamou, por que eu recebi a presença dEle. É algo extraordinário, assim, é maravilhoso. Independente do que possa estar externamente, você tendo o Espírito Santo, você consegue passar por tudo com paz, com amor, com alegria, com sabedoria. O Espírito Santo te faz vencer. E foi isso que ele fez na minha vida, vencer, me tornar uma nova pessoa. Hoje eu sou uma pessoa casada, feliz, tenho uma família e eu pude encontrar essa paz e passar isso para os meus filhos, viver essa paz que eu não tinha antes. E nenhuma alegria nesse mundo se compara a esse amor. Nada se compara a você ter o Espírito Santo e eu não preciso buscar isso em bebidas, bares, diversões. É o meu maior presente poder levar a presença do Espírito Santo para uma pessoa que sofre. Você verifica, minha amiga e meu amigo ouvinte, que a Sandra tinha a sua vida toda bagunçada mesmo, cheia de controvérsias. Mas quando ela recebeu o Espírito Santo, quer dizer, o Espírito do sumo sacerdote, ela se tornou uma sacerdote também. Não sacerdotisa, sacerdote. Então, ela também é sacerdote do Todo-Poderoso. Ela é sacerdote do sumo sacerdote. E é claro, pela maneira dela falar, você pode notar, não é verdade? A expressão dela falar, o seu jeito, né? Ela passa segurança, ela passa para a gente uma santidade, uma pureza, ela passa para a gente algo que somente quem tem o Espírito de Deus pode realmente compreender. Nós vamos ouvir mais testemunhos dessa experiência gloriosa do recebimento do Espírito do Sumo Sacerdote. Vamos ouvir, por favor. Meu nome é Cláudio Roberto, tenho 36 anos de idade. Meu pai e minha mãe frequentavam a casa de encosto. E eu, por ser criança, eu ia com eles na casa de encosto. Lá eu via eles fazendo uns trabalhos. Aí na minha casa, na vida do meu pai e da minha mãe, havia briga, tinha traição. E no decorrer do tempo, conheci a minha esposa, casei. Tudo que meu pai fazia naquela época, eu estava fazendo. Estava bebendo, estava fumando. Comecei a usar droga, me afundei no álcool, me afundei nas drogas. Cheguei numa época que eu estava traficando, estava vendendo. Cheguei no ponto de até de roubar a minha esposa, pegar dinheiro dela para poder usar droga, para poder beber, para poder até trair ela. Que quando minha esposa saía de casa para poder trabalhar, eu levava amantes para dentro de casa. Vivia com mais amante do que com a minha própria esposa. Eu era assim, muito nervoso, eu era muito estúpido, briguento. O meu fundo de poço foi quando eu trabalhando, pegava todo o meu dinheiro, gastava na bebida, nas drogas, deixava minha esposa passando fome em casa com meu filho. Aí teve um dia que eu estava assistindo na televisão, eu vi a programação da Igreja Universal e fui à Igreja Universal. Lá o homem de Deus me orientou, me ensinou passo a passo o que eu tinha que fazer. E ali fui aprendendo, fui praticando, fui obedecendo, fui sacrificando, me libertei das drogas, me libertei das bebidas, das traições. E a primeira coisa que eu fiz foi me afastar das amizades.
que as amizades que me influenciavam muito a usar droga. E fui focando só as coisas de Deus. Indo nas reuniões de libertação, indo nas reuniões de quarta-feira, buscar o Espírito Santo. Aí nisso, eu fui praticando, fui orando, fui jejuando, fui buscando de madrugada, fui lendo os livros. Aí foi que eu recebi o Espírito Santo. É do momento que eu recebi o Espírito Santo, tudo na minha vida mudou. Comecei a ter paz, comecei a ter alegria, tornei um novo homem, tornei uma nova pessoa. Hoje eu tenho os frutos do Espírito Santo, que quando eu fui batizada, eu recebi esses frutos do Espírito Santo. Aí eu passei a amar a minha esposa, a amar o meu filho, a amar a minha filha, a cuidar deles. Ali eu aprendi a dar valor à minha família, dar valor à minha casa, ao meu pai, minha mãe, meus irmãos. Bom, quando a gente tem luta, dificuldade, nos momentos de luta, guerra, vem o Espírito Santo e nos dá paz, vem nos guiar, vem me dirigir, vem me ensinar o que eu devo fazer, vem me ensinar como é que eu devo agir nas situações. Hoje eu sou grato ao ter o Espírito Santo, porque hoje eu tenho um caráter. Hoje eu aprendi a amar a minha esposa, a amar o meu filho. Hoje eu aprendi a dar valor na minha vida. Antigamente eu fazia de tudo que era de errado. Hoje, se não fosse o Espírito Santo na minha vida, hoje eu estaria morto. Estaria até numa cadeia, até preso. A importância do Espírito Santo para mim é tudo. É tudo na minha vida. Pois é, o Cláudio, a exemplo da Sandra, também teve a sua vida transformada depois de receber o Espírito Santo. Você que está me ouvindo aí, está na cozinha, você está no banheiro, está na sala, ou está na rua, está no automóvel, onde quer que você esteja agora. Olha, você quer mudar de vida, meu caro, minha amiga? Quer mudar? Você quer começar uma vida nova? Quer? Então, investe a sua vida no altar. Coloque a sua vida no altar. Mas como, bispo? Eu vou na igreja, vou subir no altar e vou ficar lá no altar da igreja. De forma espiritual, você vai começar a envolver-se com as coisas de Deus, a envolver-se com o sagrado. Quando você se envolve com o sagrado, você deixa de se envolver com o que não presta. Então a sua vida começa a mudar porque o espírito do altar, que é o Espírito Santo, começa a envolver a sua vida e dar a direção que você precisa para mudar de vida. Receba o Espírito Santo e nunca mais você será a mesma criatura. Essa é a realidade. Receba o Espírito de Deus e a sua vida será completamente nova. Graças a Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Então nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida,
mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer,